Basicamente, hoje a gente do Museu de Zoologia vai pro Instituto de Botânica e eu tinha que chegar, tipo, no horário, assim, na verdade com 15 minutos de antecedência. Eu cheguei com 1 hora de antecedência, então agora eu tô aqui no Museu do Ipiranga, que é literalmente do lado do Museu de Zoologia, dando um tour, porque eu tenho tempo, entendeu? Então, é isso, sabe? Às vezes a gente não precisa ser pontual, a gente precisa atribuir um pouco mais de tempo para as coisinhas que têm que ser feitas. Vou dar um tour completo, peguei o ingresso, hoje é quarta, de quarta-feira é gratuito para todo mundo, mas para aluno USP é sempre gratuito, é só apresentar a carteirinha ou e-card e tá liberado. Tá vazio, faz sentido, é uma quarta-feira, então... Escola rolê. Let's go to start the tour. Detalhe, a entrada ela não é pela porta principal do prédio, ela é numa seção abaixo, que era onde ficava o subsolo, então entrem pelo jardim. Basicamente, todas as pinturas do prédio, elas são incríveis. Todas elas estão em um ambiente com uma iluminação que favorecem as tintas e os detalhes de cada quadro. Se você tiver sorte, você consegue pegar momentos em que não tem ninguém na frente da pintura e você consegue sair sozinha da fotografia. E, enfim, todos os detalhes são incríveis. Eu acho como é absurdo e grandioso esse quadro da Liberdade, né? Porque nos livros de história a gente não tem dimensão da grandiosidade desse quadro. Mas ele é muito, muito, muito grande. E aí dá pra gente ter um detalhe, assim, do tamanho da escala. É incrível observar isso presente no momento na sala. Ele realmente tem um lugar de destaque ao qual faz muita referência ao tamanho dele. E todos os detalhes da moldura a qual ele está inclusa são excepcionais. Bom, então basicamente o que a gente tem são o prédio inteiro tem muitos detalhes finos, então os pilares são muito bem trabalhados. As portas são bem grandes. Então, basicamente, só explicando, para os alunos da USP, a entrada é gratuita,
Mas de quarta-feira, descobri agora, é gratuito para literalmente todo mundo. Então toda a comunidade tem acesso ao museu sem ter que pagar absolutamente nada. E como é um lugar extremamente amplo, tem muito espaço e pouca gente, pelo menos numa quarta-feira. O prédio ele é constituído de muitos artigos históricos. Então a gente tem utensílios de casa, a gente tem roupas e todas elas estão separadas por seções. Então se você entra numa seção que é especificamente para roupas, você vai encontrar o que a gente está vendo aí. São alguns itens que eram utilizados para construir a roupa, as próprias roupas, formatos de sapatos. E o legal é que existem essas mesas de toque. Então é um prédio extremamente inclusivo, não tem problema pra ninguém. Detalhe, eu adorei esse espelho. Ele é todo talhado na madeira, né? Ele é muito, muito lindo. E todas as salas são grandiosas, como dessa forma aí. Aquelas ali são portas, elas literalmente dão pra algum lugar e elas são grandiosas. Essa é uma das minhas sessões favoritas. Eu simplesmente fiquei apaixonada por todos esses quadros em óleo. E pasmem, todos os 6 quadros foram pintados pelo mesmo artista. E são excepcionais. E daí nessa sala a gente tem separado em lados, né? A gente tem o lado do café, que é aquele em que a gente estava no período ali há alguns momentos anteriormente. E o lado do açúcar. E eles têm expostos esses detalhes finos, né? Então textos para você avaliar os conceitos históricos da época e utensílios que eram utilizados na época. Então aí a gente tem esse monte de coisa, a gente tem quadros de café, a gente tem panela, facas, N coisas que ajudam a identificar como era realmente os utensílios da época. Estão em 2 línguas, né? Português e o inglês, e você tem o tempo que quiser para ler. Aí é o nome do pintor, né, Antônio, e cara, eu amei o traço dele, eu amei a junção de cores, enfim, recomendo muito que vocês acessem essa sala. Todos os quadros estão numa progressiva, eles são representações diárias do cotidiano da galerinha que trabalhava com café. Então a gente tem desde colheita até a presença ali do comércio. São quadros excepcionais de fato, eu recomendo que vocês pausem o vídeo e avaliem, sabe? Então, colheita, preparação, ensacamento para poder vender. E como essa seção inteira ela está separada numa junção entre café e açúcar, você tem esses 2 transitórios. A gente tem mais quadros de fato sobre o café, por causa do Antônio. Essa é uma das minhas sessões favoritas, que são coisas e casa. Então a gente tem muitos itens de casa aqui, e eu acho muito lindo. Então, vamos lá, visitura. Todos os itens presentes nessa seção, eles são muito detalhados. São coisas de flores, remetem a uma situação bucólica. Então é muito gostoso de você observar, porque tem sempre um detalhe fino que você acabou perdendo. Todas as composições de cores eram coisas extremamente vivas. E sim, temos mais mesas de toque. Como eu já comentei anteriormente, a gente tem mesa de toque durante todo o prédio, o que é muito inclusivo e gostoso, sabe? Encontramos esses textos por toda a exposição. Então, você que não sabe basicamente o que tá olhando ali, você pode se orientar por esses textos. E olhem essas jarras. Eu fiquei muito apaixonada por absolutamente tudo. E todas elas têm a descrição exata ali do que seria, elas estão numeradas, né? E você avalia o que é, descobre o que é ali pela leitura da numeração. Olhem esse espelho. Cara, eu não consigo explicar, mas é incrivelmente bonito. O chapéu eu já não gostei tanto, achei que foi uma coisa mais feinha assim, mas observem esse imóvel. Esse imóvel é incrível, o detalhe dele.
é excepcional, sabe? É realmente excepcional, eu não consigo expressar em palavras, eu gosto muito, muito mesmo dessa sessão. E aí, gatas, você tem muita coisa pra observar. E o legal é que sempre tem senhores e senhoras de idade presentes nessa sessão e eles ficam remetendo a épocas passadas, quando eles eram mais jovens, e daí, que não sei o que lá, isso em casa. Teve um senhor que provavelmente é escritor alguma coisa, e daí ele, não, que eu usei muito essa máquina aqui, e daí era uma máquina de escrever que tá lá guardadinha, bonitinha. Então, toda essa sessão, ela não remete só ao período referente ali àquela época do café e do açúcar, ela realmente faz o apanhado geral histórico. Então, se você reparar, a gente tem uma caixinha do sonho de valsa, né, da construção de chocolates. Então, a abrangência também é muito grande. Aí, a máquina de escrever que eu comentei, são muitos, muitos, muitos itens, tá, manas? E mais à frente a gente vai ver coisas mais estranhas, tipo, a gente tem rádio, tem pena de escrever e também tem ferro de passar. Eles colocaram em exposição todas as fases dos ferros de passar e eu fiquei abismada. A galera, ela sempre para nessa parte, que é esse armário que a gente tá agora, e fica falando, na casa da avó tinha esse, aquele, esse aqui era pesado pra caramba. E eu fico imaginando, eu falo, com certeza isso era muito pesado, porque dá pra ver de longe que isso é ferro, e é um ferro denso, sabe? São muitas configurações. Então você tem muita coisa pra ver, muita coisa, e é muito gostoso. Isso pra você levar algum familiar seu de uma época anterior, assim, ao seu nascimento, deve ser muito legal, porque você fica discutindo, mãe, você usou isso, você já viu isso, enfim, recomendo demais. Acabei, agora são 1h e 48 minutos. Aparentemente eu vou me atrasar pra aula, mas tá dentro, né? Tá dentro dos padrões. Beijo e até. Isso acontece quando alguém pisa na grama. Então se você pisar na grama, a guardinha vai ficar pra você.